Capitalismo versus Socialismo. Professor Gildo Monteiro, de Sociologia do segundo ano A, B, C e D. O capitalismo é um sistema socioeconômico seguido por vários países, onde a produção e a distribuição de riquezas são regidas pelo mercado, e os preços são determinados pela lei da oferta e da procura. O capitalismo apresentou várias fases. A primeira fase foi o capitalismo comercial ou pré-capitalismo. Este momento estendeu-se do século XVI ao século XVIII. Neste contexto, podemos identificar as características capitalistas como sendo de busca de lucros, uso de mão de obra assalariada, moeda substituindo o princípio de trocas, relações bancárias, fortalecimento do domínio da burguesia e desigualdades sociais. A segunda fase foi caracterizada como capitalismo industrial. A Revolução Industrial modificou o sistema de produção, pois colocou a máquina para fazer o trabalho que antes era realizado pelos operários. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, fortaleceu o sistema capitalista e concretizou sua procedência na Europa e em outras regiões do mundo. Com a Revolução Industrial se deu o processo continuado de fabricação em massa, geração de lucros e acúmulo de capital. Através da propagação das ideias mercantilistas, do crescimento do comércio e das condições para o surgimento do modo de produção capitalista, as riquezas acumuladas assumiram a forma do capital industrial. A terceira fase é do capitalismo monopolista financeiro, que deu início no século XX, tem no sistema bancário, nas corporações financeiras e no comércio globalizado os aspectos e aparatos de desenvolvimento. A globalização permitiu às grandes corporações produzirem seus produtos em diferentes locais do mundo, procurando a diminuição de custos. A partir da Primeira Guerra Mundial, o capitalismo passou por várias mudanças, passando do capitalismo competitivo a capitalismo monopolista. A sociedade capitalista divide-se em duas classes sociais básicas: a dos capitalistas e dos assalariados, onde os capitalistas são os donos dos meios de produção e os assalariados possuem a força de trabalho. E o capitalismo gera uma sociedade de consumo. As sociedades dos países capitalistas são chamadas de sociedade de consumo, onde, sob a pressão intensa da propaganda e da mídia, as pessoas são induzidas ao consumo exagerado. A ansiedade social decorrente da industrialização atraiu a atenção de vários estudiosos, que propuseram reformas com a intenção de acabar com as desigualdades econômicas e sociais, apoiaram a tomada do poder pelos operários e a eliminação da propriedade privada para a formação de uma sociedade capitalista. Porém, no final do século XX, o socialismo passou a aceitar que o capitalismo não poderia ser controlado e nem abolido. Podemos caracterizar o socialismo como um sistema onde não existe propriedades privadas dos meios de produção. A economia é controlada pelo Estado com o objetivo de promover uma distribuição justa da riqueza entre todas as pessoas da sociedade. O trabalho é pago segundo a qualidade e a quantidade do mesmo. Dessa forma, as decisões econômicas cabem ao Estado por interferência dos especialistas que elaboram os planos econômicos. No entanto, a crise econômica mundial das duas últimas décadas do século XX, que teve papel principal
no colapso da União Soviética, envolveu também os países europeus do governo socialista ou social-democrata. Na França, Suécia, Itália e Espanha, os partidos socialistas e social-democratas foram responsabilizados pelo aumento do desemprego e do custo de vida. Uma das características do capitalismo é modificar tudo em mercadoria, isto é, inquestionável. Todo produto social passa a ter, além de seu valor de uso, um valor de troca, que se subordina às leis de mercado. Os dois modelos e a sua maneira concentrada, o capital e o poder, no capitalismo em poder de poucos e no socialismo em poder do Estado. O capitalismo prega uma eficiência tremenda para produzir. O socialismo é muito bem intencionado e é muito pouco competitivo ou competente em distribuir, até porque não havendo produção, não há o que distribuir. O capitalismo ou socialismo para o povo não interessa. As pessoas querem ganhar um salário que possa sustentar suas famílias e educar seus filhos.